Sessão ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, 21 de março de 2005. Declaro abertos os trabalhos da sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, relativo ao primeiro período do primeiro ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão e aprovação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A mesma está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos senhores vereadores presentes, validando a mesma. Aprovada a ata, essa presidência solicita ao secretário, segundo secretário desta casa, vereador César Bogos, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Provérbios, capítulo 20, versículo 17. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Correspondências recebidas. Da Brasil Telecom, número 18105, em resposta à indicação número 22/2005, de autoria do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Da Brasil Telecom,
número 182/05, em resposta à indicação número 66/2005, de autoria do vereador Gilmar Jarinchuk. De Marco Antônio Caos, solicitando a dispensa da sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de março de 2005, por motivo de viagem. De Júlia Dilso Pires, solicitando a dispensa da sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de março de 2005, por motivo de saúde. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 11/2005, de autoria dos vereadores Cordovan Frederico de Melo Júnior, Sérgio Andrecoves e Fernando Bor. Concede título de cidadão honorário de União da Vitória ao senhor José Ivaí de Oliveira Viana. Indicações. Número 73/2005, do vereador Gilmar Jarinchuk, ao senhor prefeito municipal, para que se digne em determinar ao órgão competente providenciar a instalação de luminárias na rua Fernando Meck, entre as residências número 80 ao número 189, onde se encontra as escuras, trazendo riscos a todos que ali transitam à noite. Justificativa. Argumenta os moradores da região que pagam a taxa de iluminação pública e não usufruem do benefício, aliando ao perigo constante a que ficam expostos pela falta desta iluminação pública. Número 74/2005, do vereador Sérgio Andrecoves, ao senhor prefeito municipal, para que determine reparos no calçamento da rua Manuel Estevão, trecho entre as ruas Paraná e D. Pedro II, onde há depressões e as lajotas de concreto estão soltas, causando dificuldades de trafegabilidade e prejuízos aos veículos leves, motocicletas e bicicletas que por ali transitam. Justificativa. No intuito de prevenir a ocorrência de acidentes, solicitamos os reparos necessários na citada via pública. Número 75/2005, do vereador Sérgio Andrecoves, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente proceder à limpeza geral do Parque Ambiental Ari Queiroz, realizando serviços de pintura, conserto dos quiosques, conserto e manutenção dos banheiros, conserto de parte do calçamento, depressões, iluminação adequada atualmente é deficitária, colocação de areia no campo de futebol, tornando mais aprazível aquele local, onde temos atividades durante quase todo o ano, e que se constitui uma grande opção de lazer da população de União da Vitória, que utiliza maciçamente aquele parque. Cópia desta Polícia Militar, solicitando ao ilustre comandante para que sejam realizadas rondas no final de tarde, início de noite, visando garantir a segurança de todos que utilizam o local. Número 76/2005, do vereador Sérgio Andrecoves, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente realizar um mutirão de limpeza no bairro São Bernardo, uma vez que há muito mato, sujeira e lixo não degradável nas ruas e calçadas, causando um visual negativo nesta região central da cidade. Justificativa. O bairro São Bernardo é tradicional, recebendo intenso tráfego de veículos oriundos de outros municípios, pelo fato de que é cortado em toda a sua extensão, pela Avenida Bento Munhoz, da Rocha Neto, um dos principais acessos à BR-153, que demanda ao sul do país. Número 77/2005, do vereador Sérgio Andrecoves, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao órgão pertinente proceder à sinalização, demarcação de vagas de estacionamento e pintura da faixa divisória de pista na rua D. Pedro II, trecho entre a rua Senador Salgado Filho e a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, disciplinando assim o trânsito naquela via pública. Justificativa. Objeto de várias solicitações nesta Casa de Leis, não se entende o porquê da não realização, uma vez que é um serviço de fácil confecção e de baixo custo. Número 78/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior,
ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obra da Municipalidade providenciar o patrulhamento e revestimento com pedra brita da rua Narciso Menegatti em toda a sua extensão no conjunto João Paulo II, visando melhorar a situação de tráfego que ora encontra-se prejudicada devido à erosão e o mato que adentra a pista, ocasionando a passagem de um só veículo por vez. Número 79, 2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade, depois de ouvido o Departamento de Trânsito, providenciar a colocação de placas proibindo o estacionamento e regulamentando o horário de carga e descarga na rua José Júlio Cleto da Silva, entre as ruas Marechal Deodoro e a divisa com a cidade de Porto União, Santa Catarina. Justificativa. Quando um caminhão estaciona em um dos lados da via pública, torna-se difícil a passagem de dois veículos ao mesmo tempo, principalmente nos horários de maior movimento. Número 80, 2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine o departamento competente da municipalidade providenciar a colocação de areia na cancha de futebol situada nos fundos da residência da família Schaeffer, no Parque das Lendas, no bairro Ponte Nova. Justificativa. Atualmente a cancha de futebol encontra-se com pouca areia, dificultando com isso a sua utilização por parte da comunidade, principalmente nos fins de semana, quando as pessoas buscam lazer para a descontração. Número 81/2005, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras proceder aos reparos necessários no trecho final da rua Benjamin Constante, onde se faz necessário serviço de patrulhamento e revestimento com material adequado, bem como a verificação de tubulação de esgotamento. Justificativa. Recebemos a visita da senhora Rosemarie, residente no imóvel número 1389 da referida via pública, que nos informou dos problemas enfrentados, os quais podem ser resolvidos facilmente. Número 82, 2005, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que autorize a empresa responsável pelo sistema de energia elétrica em nossa cidade estender a rede de energia instalando 2 postes com luminárias a fim de possibilitar que moradores residentes nas imediações possam usufruir da referida rede, adequando seus imóveis com energia elétrica. Número 83, 2005, do vereador Altamir Moreira de Castilho, a Brasil Telecom, para que, atendendo solicitação de centenas de pessoas residentes no bairro Cristo Rei, especificamente nas imediações da Rua das Acácias, instale um telefone público de frente ao mercado Extrabom número 08, possibilitando desta forma que as pessoas necessitadas de comunicação urgente não sejam obrigados a deslocar-se centenas de metros para utilizar-se do mais próximo orelhão, telefone público lá existente. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os requerimentos serão despachados à ordem do dia, quando serão discutidos e votados. E os projetos que deram entrada nessa Casa de Leis serão despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito nesse momento ao vereador César Bogos para que informe se existe algum dos edis inscritos para o uso da palavra. Não, ninguém está inscrito, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito para o uso da palavra, nós passamos nesse momento a ordem do dia, ao qual eu solicito ao segundo secretário que proceda a leitura da matéria constante. Recebimento agora de comunicação do vereador Gilberto Brito, solicitando dispensa da reunião de hoje por motivo de viagem. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 10/2005,
Denomina de Gregório Spack a via pública localizada no Parque Nossa Senhora das Vitórias, em União da Vitória, Estado do Paraná. Fundamentação. O presente projeto de lei é legal, jurídico e constitucional, devendo seguir os trâmites legais. É o parecer. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 10/2005. Denomina de Gregório Spack a via pública localizada no Parque Nossa Senhora das Vitórias, em União da Vitória, Estado do Paraná. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites previstos no regimento interno. É o parecer. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 10/2005. Denomina de Gregório Spack a via pública localizada no Parque Nossa Senhora das Vitórias, em União da Vitória, Estado do Paraná. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador Fernando Borer. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é um projeto do vereador Gilberto Francisco Brites e eu solicito para que seja votado em única discussão esse projeto. Está em discussão. Está em votação a proposição do vereador Fernando Borer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Coloco em votação o projeto de lei 10/2005. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única da redação final, projeto de lei ordinária número 7/2005. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para o Fundo da Criança e do Adolescente. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única da redação final, projeto de lei ordinária número 8/2005. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por fonte de recursos e contém outras providências. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimentos. Número 76/2005. Sérgio Andrecoves, ao senhor prefeito municipal, para que entre em entendimentos com o diretor de trânsito do município, no sentido de que seja encontrada uma solução para o problema que se verifica na confluência da Avenida Interventor Manuel Ribas com a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, onde constitui-se em palco de constantes acidentes. Justificativa. Sugerimos a construção de uma rotatória com ilha de segurança para pedestre, inclusive com instalação. Número 77/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que se digne interceder junto a Brasil Telecom, no sentido de estender a rede telefônica no Parque Industrial João de Senha, no bairro São Gabriel, a partir da frente do Hotel Moro, onde o final do já referido parque, com extensão de aproximadamente 600 metros, onde atualmente já existe uma linha liberada, não possuindo ainda rede telefônica. Justificativa. O Parque Industrial encontra-se em pleno desenvolvimento, necessitando com urgência desta melhoria para maior tranquilidade e agilidade, principalmente nas comunicações de quem ali vier a se instalar e de quem já está instalado. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 78/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Ao senhor prefeito municipal para que se digne entrar em contato com a Copel, solicitando e autorizando a mesma providenciar a colocação de iluminação pública nos fundos do Shopping Vale das Cachoeiras. Justificativa. Local de desagradável visual atrás do shopping, pois a escuridão toma conta daquele espaço, com grande movimento, principalmente no período da noite. O referido local tornou-se uma área de esconderijo para pessoas desocupadas, promovendo assaltos e badernas. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
O mesmo está aprovado. Número 79/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal para que se digne entrar em contato com a Copel, solicitando e autorizando a mesma a proceder melhorias na rede elétrica, no trajeto das ruas Castro Alves, entre as ruas Clotário Portugal e Salgado Filho. Salgado Filho é esta. Até a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, trocando as lâmpadas existentes por outras de maior potência. Justificativa. O já aludido trajeto é caminho de alunos que frequentam o Centro de Educação Especial Básica de Jovens e Adultos. Estudam naquele estabelecimento de ensino milhares de alunos e atualmente a pouca iluminação traz insegurança para as pessoas, para os estudantes e os deixam à mercê de pessoas desocupadas e mal intencionadas. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 80/2005, do vereador Sérgio Andrecoves, ao senhor prefeito municipal para que determine as secretarias envolvidas, principalmente a Secretaria de Educação, para que no dia 22 de março de cada ano hajam ações de conscientização do uso racional da água e preservação dos mananciais hídricos, por ser esse o Dia Mundial da Água, e deve-se criar uma consciência ecológica priorizando a reciclagem do lixo e o seu correto destino. Está em discussão. Nesse momento, eu transfiro a presidência ao vereador Fernando Borer para que eu possa referir-me a respeito do requerimento. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Sérgio Andrecoves. Senhores vereadores, munícipes presentes, na verdade surgiu aqui um vácuo, uma ausência, que todos os anos nós recebíamos da Secretaria de Estado da Educação, repassada através do Núcleo Regional de Educação, até porque eu sou professor de Biologia e de Química no Estado, mas infelizmente eu não recebi nada. Não sei se o vereador Jair recebeu algum comunicado ou não. Então nós gostaríamos que a Secretaria Municipal, tendo em vista que não houve um repasse por parte do órgão governamental, que seria o grande responsável, e até porque nós sabemos da importância que somente 2% da água existente no planeta ela é potável, sem nenhum tratamento. Preocupação para que nós criemos essa consciência ecológica nos nossos alunos da rede básica, da rede aí em que está formando a consciência e principalmente formando os pequenos cidadãos, para que no futuro nós possamos ter aquilo que é de melhor, que é a água. Então, por isso, a solicitação desse requerimento para que a Secretaria Municipal de Educação, no futuro, possa incluir na sua programação anual o 22 de março, tendo em vista que é comemorado como o Dia Mundial da Água, e essa é a nossa preocupação. Devolvo a presidência ao vereador Sérgio Andrecoves. Reassumo a presidência, coloco em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 81/2005, do vereador Jair Brunhago, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com as secretarias pertinentes, estudem a possibilidade de proceder à ampliação das dependências físicas do posto de saúde do bairro São Brás, no distrito de São Cristóvão. Justificativo. O prédio onde localiza seu posto de saúde do bairro São Brás não está mais comportando a grande clientela de pacientes que procuram aquela unidade de saúde. Está em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes. Esse requerimento, e mais o número 82, tem por finalidade a ampliação desses postos, uma vez que visitando em horários, pela manhã principalmente, as pessoas em dias chuvosos, e principalmente agora aproxima-se o inverno, não têm onde abrigar a todos. E também, quanto aos funcionários do próprio posto, acabam tendo dificuldade no atendimento, a sala de espera, também a parte de cozinha, enfim, ele está muito apertado e precisa de ampliação. Estive conversando com o Dr. Guzoni e ele disse que estudará com carinho realmente a possibilidade, podendo ainda atender neste ano de 2005, quem sabe, essas duas solicitações. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 82/2005, do vereador Jair Brunhago,
ao senhor prefeito municipal para que estude, juntamente com as secretarias pertinentes, a ampliação do prédio onde se localiza o posto de saúde do bairro Limeira. Justificativa. A vasta clientela de pacientes que procura aquela unidade de saúde evidencia a urgente necessidade de se proceder à ampliação daquele espaço físico. Está em discussão. Com a palavra o vereador Fernando Borer. Senhor presidente, senhores vereadores, essa solicitação do vereador Jair Brunhago, só gostaria de destacar aqui que no projeto Prefeito com o Povo, feito no bairro Limeira no ano passado, já ficou um compromisso do prefeito, Dr. Guzoni, na ampliação das instalações do posto de saúde da localidade da Limeira. Só para destacar esse fato, que também, provavelmente, ainda nesse ano, ocorrerá a ampliação da casa de dependência. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 83/2005, do vereador Sérgio Andrikovski. Ao senhor deputado federal Ayrton Bernardo Rovedo, para que, através do Ministério do Turismo, busque verbas para serem destinadas ao Suzana Tio, acesso à imagem do Sagrado Coração de Jesus, no Morro do Cristo. Trata-se de uma antiga reivindicação dos moradores, munícipes e principalmente de turistas, que enfrentam dificuldades para chegarem até aquele importante ponto turístico de nossa cidade. Justificativa. Constantes reclamações a respeito das dificuldades de acesso constituem um péssimo cartão de visita a todos que desejam visitar aquele ponto turístico. Assim, solicitamos ao ilustre deputado para que gestione, junto ao Ministério do Turismo, as verbas necessárias para que sejam realizadas obras de asfaltamento daquela rua. Turismo. Número 84/2005, do vereador Jair Brunhago. Ao senhor prefeito municipal, para que determine as secretarias pertinentes a realização de melhorias na rua Suzana Utília Schill, que dá acesso à imagem do Sagrado Coração de Jesus, procedendo à roçada das laterais, iluminação adequada e também serviços na pista de rolamento, visando facilitar o trânsito de veículos no local. Justificativa. Por ocasião da Semana Santa, é grande o número de fiéis que visitam aquele santuário. Assim, solicitamos essas melhorias, visando oferecer maior segurança a todos que para lá se deslocarem. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moções. Número 25/2005. Dos vereadores Sérgio Andrikovski, Altamir Moreira de Castilho, César Augusto Bogos,
Cordovan Frederico de Melo Júnior, Fernando Bor, Gilberto Francisco Brits, Gilmar Jarenchuk, Jair Brunhago, Júlia Dilson Pires e Marco Antônio Caos. Voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Yolanda Krashovski, esposa do professor Humberto Krashovski, boa esposa e mãe zelosa, pessoa de tradicional família de União da Vitória. Ofício de pêsames desse legislativo à família. A mesa acata a referida moção. Antes de nós darmos continuidade à ordem do dia, queremos agradecer a presença e registrar em nosso meio a presença do senhor Rubens Conel Filho, secretário de Agricultura, imprensa escrita, imprensa falada, os funcionários públicos municipais que estão aqui nessa noite, funcionários públicos estaduais, a professora Zeni, diretora da Escola Vitória Fernandes, enfim, aos munícipes. Vocês são fundamentais, principalmente no acompanhamento das sessões, e agradecemos a presença de todos. Número 26/2005, do vereador Gilberto Francisco Brits. Voto de parabéns ao ilustre advogado Odilon Mucinelli, com o registro número 1802, junto ao OAB Paraná, pelo transcurso de seus 40 anos no exercício da profissão no Vale do Iguaçu. Dr. Odilon, de tradicional família dessa cidade, é escritor, tendo vários artigos e crônicas publicados em jornais, sendo um dos confrades integrantes da Academia de Letras do Vale do Iguaçu. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Fim da ordem do dia, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Com a palavra o vereador Altamir Castilho. Senhor presidente, mesa diretora, senhores nobres pares, população aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria de colocar um requerimento verbal. A gente tem andado muito, principalmente ao lado, por exemplo, da escola Dário Bordim, São Cristóvão, mesmo algumas casas do Rudaré, e temos visto realmente uma grande falta de tubulação. Eu, em conversa com o deputado Ayrton Roveda, umas 2 vezes, até ele colocou e depois conversou com o senhor prefeito municipal, possibilidade de um projeto na área federal para, com fundo perdido, distribuir tubos às pessoas. Sabemos que o fundo prevê. Mas eu queria colocar esse requerimento, senhor presidente, na minha ideia. O ex-prefeito Fernando Bor, nobre vereador, na época, com o professor Mário, instalaram 70 quilômetros de tubulação na região de São Cristóvão. Eu sou prova disso, porque eu era funcionário, inclusive, de recursos humanos nessa época. Eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, que fosse olhado com carinho essa parte da população. Tem residência em São Cristóvão que está realmente um caos essa questão de tubulação. As pessoas mais humildes não têm condição de comprar tubo. Não adianta nós incentivarmos a colocar tubo e o cidadão vai lá e coloca um tubo de 30, de 40. Isso aí não resolve nada. Isso aí é mais problema para amanhã depois desenterrar e trocar o tubo. Então, eu gostaria de colocar aqui um requerimento para a sensibilidade da administração pública, do senhor prefeito municipal, que estudasse a possibilidade com o departamento competente de obras, que fizesse um estudo no sentido de a prefeitura fabricar tubos. Esse dia eu vi o vereador Pires aqui preocupado com a questão do pedregulho e da areia. A prefeitura tem essa condição de tirar do rio. Mas uma coisa muito importante para a nossa população mais carente, realmente, era fabricar tubos. A prefeitura não pode dar o tubo, mas pode fazer o tubo ao preço de custo à população. Isso é legal, que viria, de uma forma geral, ajudar a população mais carente. Essa tubulação a prefeitura faria e cobraria o preço de custo. Estaria a prefeitura
trabalhando pelo social, trabalhando pela saúde e também ajudando a população, aqueles que não têm condição. O ex-prefeito Ayrton Roveda, agora deputado, se propôs a fazer um estudo na escala federal para ver se consegue. Mas, se isso não for possível, que a prefeitura faça um cálculo, um estudo, no sentido de abrir uma possibilidade para essa população. Assim, a prefeitura tem a condição, o equipamento que tem, de produzir o tubo e vender. Daí, poderiam me dizer, mas e daí? Como ficam as fábricas que pagam imposto? As fábricas que pagam imposto continuariam vendendo o tubo. Agora, para essas pessoas que não têm tubo, nunca eles vão vender. Porque a população não tem dinheiro para comprar, para bancar 40, 50, 60 tubos, às vezes, uma casa de esquina. Mas essa população seria beneficiada. Eu queria colocar esse requerimento, senhor presidente, a visão e a consciência de cada um dos nobres vereadores, para que nós pudéssemos, em conjunto, auxiliar o senhor prefeito municipal nesse estudo, para que fosse contemplada essa população. Eu sei de residência no bairro São Brás, vizinho do nosso vereador, que aqui está presente e sabe, de casas que precisa de 50 tubos de 80. Como uma pessoa humilde que ganha um salário mínimo, viúva, vai comprar esse tubo? Mas não é uma casa, é casa de centenas de pessoas, inclusive de lado de escolas, lado de praça. E eu queria colocar essa situação e pedir a sensibilidade de Vossa Excelência, para que nós pudéssemos, assim, pedir ao senhor prefeito. Obrigado. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Altamir Castilho. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia, essa presidência deixa livre o uso da palavra a quem dela desejar fazer uso. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente, na semana que passou, nós estivemos, a seu pedido, junto com o vereador Fernando Bode, vereador César, o Castilho, participando de uma reunião muito importante que aconteceu na capital paranaense, onde prefeitos e vereadores, autoridades, segmentos da indústria, do comércio, enfim, participando do debate sobre a lei ambiental, a resolução do senhor governador e do presidente do IAP, que proibiu, e já faz 120 dias, que está em vigência e que, segundo ele, ontem cessou o período dessa resolução. No entanto, nós estamos trabalhando em cima de uma minuta de uma lei que é muito pior do que essa resolução. Nós estamos trabalhando, foi conseguido nessa reunião, pelos prefeitos, pelos vereadores, que pudesse a região sul do Paraná discutir essa minuta para que ela não venha um pacote feito goela abaixo. Mas sinto informar de que a posição do presidente do IAP, o seu Rasca, é severa demais com a nossa região. E hoje, inclusive pela manhã, era 9 horas da manhã, eu estava na FIEP, em uma audiência marcada com o senhor Roberto Gava, onde é um grande defensor da nossa região, representante da indústria, do comércio, principalmente da área florestal de base, aonde ele, pegando subsídios que nós levantamos junto a empresários da madeira, reflorestadores, pequenos agricultores, que são os mais atingidos, para poder subsidiar. Também nos passou alguns pedidos e que no dia de amanhã ainda, junto com o doutor Marcelo, estaremos viabilizando, trabalhando em cima de sugestões e ideias para que quarta-feira, nessa quarta-feira próxima, nós de volta lá nesse debate, aonde tentaremos, juntamente com as lideranças que lá estiveram e que foi escalada uma comissão para colocar emendas, sugestões e alterar essa minuta. Porque, caso contrário, o terceiro golpe da região do Sul foi aplicado, aquele que eu vinha citando. Já tentaram por várias vezes, inclusive transformando primeiramente numa lei do CONAMA em área aqui de floresta tropical, floresta atlântica, Mata Atlântica, o qual escapa das características totalmente, porque Mata Atlântica se corresponde ao máximo 30 quilômetros, onde encerra a parte da Serra do Mar.
jogando uma vastidão bem grande, 50 quilômetros ainda. E a vegetação, pelos biólogos, descrita Mata Atlântica, não corresponde à nossa. Bom, não contentes por não conseguir implantar como Mata Atlântica, veio o senhor governador com uma equipe, colocando a nossa área como área de compensação de reservas florestais para transformar nós num capão de mato. Não conseguiu o seu intento total, mas aos poucos ele vem apertando em cada uma delas e agora vem novamente, né, suspendeu por 120 dias, causou um desemprego monstruoso na nossa região, com trabalhadores braçais que serviam para retiradas de bracatinga, descapoeiramento de áreas que não são próprias sequer para lavoura ou para pastagens. Mas a nossa região tem a tendência para o reflorestamento. E era para ocupar essas áreas. Nós não queremos desmatar, queremos reflorestar. E hoje, pessoal, nós temos mais de 100 milhões de mudas entre eucalipto e pinos parados nos viveiros. Além do desemprego que ocasionamos na região do interior, desemprego na região dos próprios empresários reflorestadores, o agricultor que parou de plantar e está com medo. Queremos que, no mínimo, cada agricultor possa plantar 2 hectares ano, para que, ao final de 15 anos, ou num fechamento máximo de 20 anos, ele tenha um capital acumulado na sua propriedade, uma aposentadoria garantida, que em 20 anos tem um capital de 1,5 milhão, se ele for bem trabalhado, plantando 2 hectares ano, sem destruir, porque a nossa região soube preservar. E esperamos que nesse encontro consigamos ter a sensibilidade por parte do senhor Rasca, por parte dos ambientalistas. Por quê, pessoal? Existem algumas ONGs aí, umas falsas ONGs, aproveitadoras, cabide de emprego, financiado por grupos internacionais, que vêm aí discursando com forma radical e tirando proveito disso em cada momento, e até verbas estaduais e federais, e até tentativas na municipal. E o que o senhor prefeito não cedeu. Portanto, se estivessem trabalhando favorável ao nosso pequeno agricultor, ao nosso empresário, ao nosso comerciante, mas estão contra. O que nós queremos? A garantia de continuar poder reflorestando. Ter o reflorestamento como base para a nossa região, porque é o ouro verde que hoje a nossa região pode desenvolver. Volto a frisar, nós precisamos de um engenheiro florestal, se não criado a Secretaria do Meio Ambiente, mas junto à Secretaria de Agricultura, 2 técnicos no mínimo na área de meio ambiente, um topógrafo muito bom, para que nós possamos fazer os mapas, o planejamento das propriedades rurais, os mapas georreferenciados, também, nessa parte, o levantamento de patrimônio de mata existente e orientação do nosso agricultor, mas isso num curto espaço de tempo, que no máximo, em 90 dias, essa lei será aprovada. Para que o agricultor consiga entender na sua propriedade aonde ele deve fazer um pedaço de potreiro, de lavoura, ou reflorestamento, ou deixar como reserva legal. O nosso agricultor não está conseguindo entender e está perdido e parou de fazer uso da propriedade dele. Ele sequer tem coragem de roçar uma quarta de chão para plantar feijão, porque está sendo autuado. E agora, o senhor governador, em vez de ter mandado para nós, já 2 anos atrás, aqui para o IAP na Vitória, quem sabe uns 3 engenheiros florestais, uns 5 técnicos florestais, para orientar e ajudar o agricultor a organizar a sua propriedade, a ter aprovado os seus projetos. Mais de 1.500 processos se acumulam na mesa da doutora Beatriz. Mais de 1.500. Sabe qual é o justificativo do seu Rasca? Não tem pessoal. Que cara de pau, que sem vergonhice. Como não tem pessoal? Agora mandam 30 policiais para cá. Polícia Florestal, 30. Aí tem. Tem 30. 6 viaturas, no valor de mais de 70 mil cada uma, novinhas, para vir aqui aterrorizar os nossos agricultores. O agricultor está com medo, está assustado. Não é capaz mais de roçar uma beirada de cerca,
sem vir pedir. Outro dia eu estava lá visitando o secretário da Agricultura, quando um agricultor humilde subiu lá pedindo se ele podia fazer a roçada à beirada da estrada, que estava fazendo muita sombra. Ele tinha medo de roçar, porque tinha umas canelas guaicá, umas varinhas na beirada da estrada. Vejo aonde chegamos. Em vez de auxiliar o nosso agricultor, nós estamos policiando, amedrontando. Para que isso? O nosso agricultor não é bandido. Vi também uma abordagem feita por um grupo desse a um motorista de caminhão com uma carga de lenha, colocando ele com as mãos no seu próprio caminhão, armas nas costas, como se ele tivesse roubado o caminhão e carga e tudo. Não são bandidos, são trabalhadores. Até a forma de trabalhar com o nosso povo está sendo desrespeitado. Não justifica agora mandar 30 policiais, todo esse equipamento, esse aparato, quando deveriam, há 2 anos atrás, então, ter mandado para cá engenheiros florestais, técnicos florestais, topógrafos, para ajudar a montar os mapas georreferenciados com a divisão de propriedade, para que ele soubesse o que ele pode ou não explorar. Hoje, o nosso agricultor, na maioria das vezes, aquele que incorreu em crime foi por desconhecimento ou falta de condição financeira, porque hoje um mapa desses é caro. E o agricultor tem que vender 3, 4 alqueires de terra para fazer um mapa da sua propriedade, para poder explorar, para poder anexar, registrar na sua escritura, averbar a área de reserva legal, a parte de nascentes. Ele não tem estrutura e condição para isso. Portanto, na quarta-feira lá estaremos. Quero ver se o vereador Fernando Boi pode nos acompanhar, que também tem trabalhado junto lá. Novamente estaremos lá tentando nessa parte. Nós temos sentido a participação de prefeitos de forma ativa. Mas quero fazer um registro. Empresários, principalmente da área da madeira, com grande força política e potencial, não estão vindo para a discussão e debate. Estão se omitindo. Sabe por quê? Eles não precisam. Eles têm dinheiro para contratar o engenheiro florestal, o topógrafo, para fazer todo o trabalho. E ainda, quanto mais agricultor se sentir perdido e abandonar a propriedade rural e vir para a cidade, mais área de terra sobra para eles comprar, para reflorestar. Eu acho que, nesse caso, é isso que está acontecendo. Dizer realmente que o nosso agricultor não sabe mais o que fazer. O senhor Roberto Requião diz na televisão, na rádio, nos jornais, que ele está proporcionando assentamento e auxílio ao pequeno agricultor aonde? Ele está atropelando do campo todos e mentindo as suas reportagens. Realmente, quando o governador diz que as obras do Estado do Paraná têm ficado lindo, sabe o que ele está fazendo? Pintando as obras do Lerner. Ele está pintando as escolas que o Lerner construiu, está pintando as obras que o Lerner fez. Nas rodovias, pintando faixa, fazendo acostamento, pintando meio-fio e dançando como reforma e melhoria. Está ficando lindo a pintura que ele está fazendo em cima das obras do Lerner. Hoje, também tive a oportunidade e o prazer de participar, de estar lá junto, na eleição da presidência do PSDB do Estado do Paraná. E a região sul saiu realmente fortalecida. Me senti orgulhoso de pertencer à nossa região, por sentir a força da organização da nossa região. Foi eleito o deputado Rossoni como presidente do PSDB, com uma votação de 30 contra 15 votos contra Álvaro Dias. Porque também nós sabemos de que aí precisa ser mostrado força e não sendo usada autoridade, conforme vimos num determinado discurso, aonde que a nossa região deveria ficar simplesmente como deputados estaduais ou lideranças estaduais e deixar o espaço para quem ocupa cargo em Brasília. Foi-se às urnas e o deputado Rossoni mostrou, com o seu humilde discurso, a força da nossa região. Estejam certos, esse passo de hoje será anotado com toda a força daqui 1 ano e 10 meses, 1 ano e 9 meses no máximo. Nós teremos o resultado disso, com a eleição de governador, e o sul do Paraná voltará a ter deputado, voltará a ter liderança que traz alguma coisa para cá, porque é uma vergonha o que nós passamos hoje. O deputado, que é o líder que representa a região nossa, que hoje é o vice-presidente da Assembleia, não traz nada para nós. E, inclusive, no debate, os senhores vereadores que estão lá viram, o mesmo não havia participado dos debates até agora, e disse que não foi convidado. Quando o secretário de Indústria e Comércio,
e o seu Rasca disseram: é do tua região, é do teu município. Quer que eu vá te buscar em casa? É obrigação tua, deputado, vir participar, porque os demais estão lá. Então está na hora de União da Vitória, a nossa região, voltar a ter força. Lembrar o tempo que nós recebíamos verbas todas as semanas para escola, centros comunitários, centro de educação infantil, viaturas para a polícia, enfim. Saudades desse tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, o dia de hoje será uma das marcas para daqui 1 ano e 9 meses. Meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Altamir Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, também gostaria de me reportar essa nossa ida a Curitiba, com os vereadores Fernando, Jair, César. Tivemos realmente um encontro histórico de quando um prefeito de União da Vitória consegue juntar todo um aglomerado de políticos, de pessoas, de pequenos empresários, de sindicatos e de trabalhadores rurais para defender a nossa região. Gostei muito, porque lá foi mostrado que União da Vitória realmente tem políticos interessados na nossa região. Mas ali teve a liderança do nosso prefeito Ussen, que dirigiu essa programação e que fez juntar o presidente do IAP, Rasca, e o Mussi, secretário de Indústria e Comércio. Gostaria de dizer, senhor presidente, que realmente o Rasca sentiu a coalizão de União da Vitória dos interessados para que fosse mudado, para que seja mudada essa resolução proibitiva, uma resolução que vem realmente estragar com aquilo ainda que existe de bom na nossa região, que é ainda a madeireira, vamos dizer assim, que nós somos essencialmente madeireiros. Mas, com discursos inflamados de prefeitos e de líderes da nossa região, nós tivemos realmente a sensação de que realmente vai ser mudada alguma coisa para melhorar, para continuar a União da Vitória. Gostaria de dizer que essa lei que delimitou essa Mata Atlântica foi ainda do deputado Pisato, que se meteu ao meio ambiente, usou do meio ambiente, se conheceu internacionalmente o nosso ex-deputado, eu nunca votei nele, mas ele decretou, junto com os deputados em Brasília, que a nossa região fosse Mata Atlântica. Hoje ele não está mais aqui para defender, porque ele não é deputado. Mas cabe nós lembrarmos aqui que, se hoje tem essa lei foi o ex-deputado Pisato que delimitou essa Mata Atlântica e veio fazer isso que está acontecendo com nós. Quero dizer que a nata, aquilo que tem de bom, isso ele está aproveitando do meio ambiente. Agora, o pepino ele deixou plantado aqui na região. Gostaria de dizer também que, ao nós comentarmos em Curitiba, citamos que o nosso governador Requião canta em prosa e verso na nossa região, no estado do Paraná, sobre milhares de empregos que está criando. Mas na nossa região ele está tentando terminar com os empregos. Embora esses empregos eu não vi ainda. Isso aí deve estar acontecendo não sei onde. Porque aqui na nossa região não tem emprego nenhum, de esfera estadual. Os empregos que vão ter aqui, ele vai plantar aqui, que é a Polícia Florestal que vai vir para cá. Mas emprego propriamente dito não vi até hoje. E indústrias, o crescimento da indústria também não vi. Eu estou achando que isso está no papel. Eu estou sendo um pouco crítico, senhores vereadores, porque realmente a nossa região está sendo castigada. O presente, o prêmio que a União da Vitória merecia por ter sabido preservar as nossas reservas de mato, que foi os empresários antigos e os que estão hoje, que conseguiram segurar até hoje, o presente que merecia a região, hoje virou um presente de grego para a região, porque essa resolução proibitiva realmente vem causar um impacto violento na nossa economia se isso continuar da maneira que está. Queira Deus que realmente seja modificado, vereador Jair. Eu acredito que alguma coisa vai ser modificada, porque ele tremeu na base, quando o secretário Mussi levantou e disse: não, eu sou intermediário do governador, e ele está lutando pela nossa região. Outra coisa que eu gostaria de dizer, também sobre os nossos pequenos agricultores, que praticam a agricultura de subsistência na nossa região.
como falou o vereador Jair, nós temos que realmente dar a mão a essas pessoas para que não saiam do campo. Chega já o problema que temos na nossa cidade, nas nossas cidades, né? Porque os pequenos municípios também vão sofrer com isso. Nós temos aproximadamente, dentro desse contexto da resolução que está sendo discutida, aproximadamente 80 municípios. Embora, na discussão, nós acreditamos que tinha 150 pessoas, entre prefeitos, vereadores e líderes dessa região. Mas eu posso dizer que a nossa região realmente mostrou força, muita força. Os vereadores que lá estavam, prefeito e líder, realmente bateram de frente com o Rasca, que não abria a boca. Só abriu a boca mesmo quando ele viu que realmente o bicho estava pegando. Todo mundo pegou no pé dele. Teve um prefeito, Paulo, aqui de Paula Freitas, que tecnicamente é um conhecedor realmente do meio ambiente, e ele bateu de frente. Então, a somatória de todos realmente culminou com uma sensibilidade do secretário Mussi, que diz que vai ser o nosso intermediário. E aqui eu deixo o meu agradecimento, senhor presidente, que nós pudemos participar, e estamos à disposição também para que não deixemos a nossa população mais pequena sem resposta. O que eu quis falar, o que eu quis defender é a população. Nós temos aproximadamente 15, 16 mil pequenos operários que trabalham em pequenas e médias empresas em Nanda Vitória. Se continuasse essa resolução, nós íamos ter o caos em Nanda Vitória instalado, porque íamos ter um excesso de desemprego a curto e a médio prazo. Possivelmente, a nossa região ia sofrer um impacto muito forte na economia. E nós, ao estarmos lutando, nós, vereadores, nós estamos lutando realmente para que essas empresas continuem podendo, dentro dos seus limites, extrair a matéria para que continue dando emprego na nossa região. Essa é a minha palavra. Obrigado. Com a palavra o vereador Fernando Boller. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, é a primeira vez, senhor presidente, que eu ocupo esse local aqui na vice-presidência. Eu gostaria de desejar, e tenho certeza que é o pensamento de todos nós, que o nosso colega Júlio Adilson Pires retorne o mais breve possível e que Deus lhe conceda as melhorias necessárias com a maior brevidade que for possível. Eu vou tentar ser bem objetivo, senhor presidente, senhores vereadores. O vereador Jair e o vereador Castilho já se pronunciaram a respeito da questão do cidadão que chama-se Rasca, que, na minha opinião, é o xerox do governador do estado do Paraná. Ele é uma fotocópia pela arrogância, pela prepotência, como se impõe nessa questão desta medida provisória que veio empurrado goela abaixo para a região sul do Paraná. Por que não se obrigar ao restabelecimento imediato dos 20% no norte do Paraná? O porquê não pagar a região sul para aqueles que estão preservando, por aqueles que já devastaram quase que a totalidade do estado do Paraná? A lei federal prevê 20%. 20% de preservação. Nós temos muito mais do que 50% de preservação na região sul, senhor presidente, senhores vereadores. Então, não é justo que paguemos o preço daquilo que foi dos erros cometidos pelos latifundiários do norte do Paraná e do restante do estado. Eu acredito que essa comissão que está sendo coordenada, diga-se de passagem, com muita competência pelo nosso prefeito de Nanda Vitória, vai conseguir, no mínimo, amenizar essa situação que nos está sendo imposta aos pequenos agricultores e também, por que não dizer, aos pequenos empresários, que foram esses que lá estiveram representados. Os grandes, como já disse o vereador Jair, não compareceram. Talvez não tenham esse tipo de preocupação, porque eles têm os recursos já destinados para a subsistência das suas empresas por 40, 50, 60 anos já planejados. Eu quero me referir rapidamente com relação ao que falou o vereador Castilho na execução
de tubos para aqueles que têm o recurso, que prevê, inclusive, dentro da lei, as famílias que têm na sua renda familiar até 3 salários mínimos, elas podem ser assistidas pelo município. O município pode produzir a preço de custo e repassar com parcelamento dentro de um projeto, dentro da administração do senhor prefeito, para que seja devolvido ao município parceladamente. Isso pode ser feito. E aqueles que comprovadamente não tiverem condições do pagamento podem também, dentro da lei, serem assistidos pelo município, desde que comprovadamente, porque aí seria feito através da assistência social do município. Eu acho que esta é uma solicitação importante, que já funcionou e eu tenho certeza que vai trazer um grande benefício, principalmente aqueles que são os que têm as menores condições, para que possam ter melhores condições de vida. Eu quero destacar aqui, senhor presidente e senhores vereadores, nós estivemos acompanhando, junto com alguns vereadores, o vereador Cordovan lá esteve, o vereador Castilho, o vereador Jair, o vereador Gilmar Janinchuk, a grande obra que o município de União da Vitória entregou ao prefeito numa parceria com o ex-governador do Estado, Jaime Lerner, com os recursos que foram destinados ao município e na entrega deste Centro de Educação Infantil Padrão 90, uma obra fantástica entregue hoje ao bairro São Brás, no distrito de São Cristóvão, junto com uma área de lazer que vai lá servir a toda aquela comunidade, e nós já sabemos de outras 3 que serão ainda entregues dentro dessa administração. Então, eu quero parabenizar o prefeito. Muitos criticaram pela demora da entrega dessa obra, mas criticam aqueles que não fizeram absolutamente nada. Pode ser que, às vezes, demore um pouco, mas as coisas estão acontecendo, isso é inegável, é incontestável. Então, eu acredito que a administração pública, da forma como está sendo conduzida, com a sua equipe técnica, aos poucos está tomando corpo, senhor presidente, nesse segundo mandato, e está de parabéns, não somente a administração pública, a Câmara de Vereadores, mas a comunidade do bairro São Brás, que recebe aquela obra e que vai, sem dúvida, servir para que todos usufruam deste benefício. Eu quero também fazer um destaque com relação ao PSDB. Essa vitória obtida hoje pelo deputado Valdir Rossoni, enfrentando um senador, ex-governador, numa disputa totalmente com muita diplomacia, e de onde imperou a democracia, vai trazer, sim, grandes resultados à nossa região, certamente. E quem está de parabéns, nesse momento, é o PSDB do Paraná, que tem, nesse mandato tampão, o deputado Valdir Rossoni, e que, a partir de agora, com certeza, terá voz mais ativa junto ao governo. E eu não vou falar aqui, vou deixar para que o presidente se pronuncie com relação aos recursos que, pelo menos, estão prometidos, e esperamos que seja realmente o início de que esse governo comece a ter a sua participação efetiva para com a União da Vitória. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Gostaria, primeiramente, de agradecer aos vereadores Jair Brunhago, Fernando Borer, César Bogos e também ao vereador Castilho, que estiveram representando de forma condigna a nossa Câmara Municipal nessa reunião já relatada pelos vereadores junto ao IAP. Nós sabemos da importância, da necessidade e principalmente da voz que foi alçada, que foi erguida, tentando combater a situação que nós julgamos, do ponto de vista técnico e social, altamente desumano para com a nossa região. Também queremos parabenizar e gostaríamos que ficasse inserido em ata esse nosso pronunciamento, parabenizar o deputado Valdir Rossoni, porque é uma força do Sul que está, nesse momento, assumindo a presidência do PSDB. E bom seria que todas as lideranças que existem em toda a nossa região sul, do Paraná principalmente, pudessem galgar qualquer que fosse a função
e pudessem lembrar-se do Nando Vitória. Com certeza, conhecendo o estilo de trabalho do deputado Rossoni, não somos do mesmo partido, nunca fomos, já fomos aliados políticos, mas acredito que para a região sul, como o vereador Fernando falou, realmente vai colaborar e muito para que principalmente nós possamos ser respeitados. E a oposição é extremamente útil numa situação democrática, que seria se fosse a unanimidade. Então a oposição nesse momento, até porque ele é líder da oposição, faz muito bem. Existe o governo, mas tem que haver uma voz que também se posicione contrária, até para que os erros possam ser revistos. Eu quero agradecer e também dar os parabéns à nossa Nanda Vitória, 115 anos, mas agradecer a todos os senhores vereadores, a todos os funcionários e funcionárias que estiveram sábado à noite ali no Salão Nobre da FAF. Realmente nós sabemos todo o trabalho, principalmente os vereadores que já foram presidentes, sabem o trabalho que dá para se montar uma programação, para se fazer com que tudo corra como realmente ocorreu. Então nós agradecemos a participação e principalmente o trabalho dos senhores vereadores, principalmente dos funcionários, que fizeram toda uma infraestrutura, montaram essa infraestrutura, para que esse sucesso em homenagem a essas pessoas que receberam aquele título no sábado à noite pudesse realmente ser bem falado. Cada vulto que ali naquela noite foi homenageado, o professor Curitza, o doutor Ville, que estava ausente, mas mandou uma justificativa, também o padre Delto, são pessoas que se destacam nas suas funções e, portanto, foram muito bem lembradas pelos proponentes, e nós agradecemos também a participação de cada um de vocês e de cada um que lembrou de ali estar. Aqueles que justificaram a ausência, também da mesma forma, nós agradecemos o respeito para com esta Casa de Leis. Ficamos felizes porque ouvimos de forma verbal, estivemos há cerca de um mês atrás, juntamente com o senhor prefeito, com o Ussin, estivemos com o vice-prefeito, com o Varribe, secretários da prefeitura, junto ao secretário Reinaldo Stephens, que é o secretário de planejamento. E no sábado à noite, nos foi apresentada a grande notícia que nós esperamos como cidadãos de Nanda Vitória, que é o respeito para com a nossa comunidade, fazendo com que essa rodoviária realmente possa ser efetivada. Como falou o vereador Fernando Borer, esperamos que agora os recursos sejam carreados o mais rapidamente possível, e até quando estávamos reunidos, logo após a sessão, juntamente com o prefeito, estava também a assessoria de imprensa do senhor prefeito, e os assessores do secretário que aqui esteve, e num prazo máximo, até junho do ano que vem, deve estar concluída esta obra. Existe também a tramitação burocrática, mas conhecendo o caráter, o estilo, a forma de trabalho do secretário Reinaldo Stephens, com certeza essa amizade carreada para a União da Vitória, e sabe o vereador Fernando Borer e os demais vereadores que aqui estão, é a união do Executivo, do Legislativo, com o governo do Estado, através de uma pessoa que está carreando esses recursos. Bom seria se todos os deputados, inclusive o deputado Alexandre Cury, juntamente com o deputado Anibele, participaram dessas negociações. Mas nós temos mais forças que têm que se unir para que as coisas boas venham Nanda Vitória. Aproveito para parabenizar a programação dos 115 anos do Nanda Vitória. Secretaria de Cultura desse município, aqui está o Ulisses, eu gostaria que transmitisse ao secretário Delbray e toda a sua assessoria, uma beleza, muito bem montada, muito bem feita essa programação, que mais uma vez vai homenagear os munícipes e o nosso município como um todo. E também as demais secretarias, as secretarias de Educação, Secretaria de Saúde, Departamento de Obras, cada secretaria trabalhando através do aval do senhor prefeito para que essa programação possa realmente ser um sucesso. Essa presidência comunica a todos os senhores vereadores que se encontra à disposição dos senhores o balancete referente ao mês de fevereiro de 2005. O mesmo encontra-se na sala do diretor financeiro para que os senhores vereadores tomem ciência das despesas dessa casa, e nós fazemos questão que todos vocês averiguem no que está sendo investido os recursos que são carreados para o nosso Poder Legislativo. Também queremos dizer que, tendo em vista que não teremos mais programação durante a semana, uma Semana Santa que antecede a Páscoa, nós queremos desejar a todos uma feliz Páscoa e principalmente que Deus, como foi nos falado na semana passada, Deus, Cristo, Jesus, possa ser o grande lembrado, como veio aqui o padre juntamente com a sua mãe, o padre Bortolini, juntamente com a sua mãe, para que nós possamos realmente lembrar daquele que é verdadeiramente aquele que tem que ser lembrado, que é o nosso Salvador. A todos uma boa semana e até a próxima sessão, na próxima segunda-feira, a sessão regimental. Boa noite a todos.